mais que a gente fale que a carteira previdenciária, né, enfim, que lá no futuro você pode usar esses recursos de dividendos para pagar suas contas, para viver melhor, ter uma qualidade de vida, viver ao invés de apenas sobreviver, apenas de existir, né? A gente tem uma outra regrinha aqui que, pelo menos no início, esse dinheiro de bolsa de valores, o que é gerado na bolsa de valores, fica na bolsa de valores. Por quê? Quando você pega a equação do juro composto, né, enfim, do valor futuro, a única variável que é exponencial, né, é o n, que é o tempo, que fica em cima do parênteses. Então, por ela ser exponencial, você precisa de paciência e disciplina. O tempo ele é fundamental, ele precisa ser usado a seu favor. Só que o Barça ele já chegou em um nível, né, Giovana, aqui, poxa, 70 mil, o que ele ganha de dividendos no ano, ele não precisa mais tirar do bolso para reinvestir, ele usa um pouco desse fluxo e reinveste. Outra coisa, a nossa qualidade de vida, ele não precisa de 70 milhões para viver. Ele pega ali um pouquinho, a gente paga as contas de casa, enfim, e o resto não tem o que fazer. A gente vai lá e reinveste, entendeu? Para continuar aumentando essa bola de neve. Então, a ideia também é que no futuro, o seu investimento, você nem precisa tirar do seu bolso para continuar investindo. Tá? O seu próprio fluxo de dividendos alimente aí o seu patrimônio, né? Que essa pessoa possa viver aí uma vida mais tranquila lá na frente. E com essa bolada, a gente está comprando algumas ações aí, viu? Aproveitando essa forte volatilidade aí, esse ruído político, para fazer algumas boas compras. Acho que isso também é uma dica e sempre muito válida, que crises também, obviamente, trazem oportunidades, né? Acho que é verdade. Bem básico isso. E aí, nesse momento, se você puder entrar um pouco, não sei, de recomendação, ou pelo menos setor, que você acha que sempre é importante o investidor ter no radar, que, né, acho que talvez ir um pouco por esse caminho, né? Claro. Bom, a premissa central do jeito Barça de investir é comprar boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. Né? Se essas ações vão ficar na sua carteira no longo prazo, então você precisa selecionar empresas que pelo menos estarão de pé daqui 10, 15, 20 anos. Que tenham, é óbvio, não tem como a gente ter certeza, mas que essas empresas tenham grandes chances de sobreviverem lá na frente. Tá? Então, quais características que a gente busca? Obviamente, aqui na Bolsa, a gente tem mais de 400 empresas listadas. Não vou falar aqui para vocês saírem analisando tudo, então é legal a gente fazer um filtro. E você pode começar justamente pelo BEST, que são aqueles 5 setores que eu comentei. B de banco, E de energia, S de saneamento, seguro e telecom. Tá? Por quê? As empresas que estão na Bolsa desses setores, primeiro, são geralmente líderes dos seus respectivos mercados. Nesses momentos, inclusive, de inflação, as ações, tá, são tidas como investimento que mais tem chances de compensarem o efeito inflacionário, justamente porque elas conseguem reajustar preço. Então, experimenta falar para a Sabesp ou experimenta falar para a Eletropaulo, enfim, para a concessionária aí do seu estado, que a conta de luz está muito cara. Pô, bandeira vermelha, não vou pagar. Ah, mas você vai pagar, senão eu vou lá e corto a sua energia. Então, são repasses de preço que a gente não consegue fugir. Se você vai no mercado e uma marca de feijão está muito cara, você vai na segunda mais barata, certo? Você vai na que tiver mais barata. A energia você não tem como escolher de quem vai fornecer para você. Né? Assim, essas concessionárias você não tem como escolher. Né? Então, a gente busca esse perfil de empresa. Então, sempre se pergunte, será que você viveria sem o serviço ou o produto que essa empresa produz? Se a resposta for não, eu não viveria. Então, muito provavelmente essa empresa é perene, essa empresa tem boas condições de pagar bons dividendos, né? E pode ser aí um primeiro bom filtro para você colocar, de empresas para você colocar na sua carteira. É para fechar o olho e comprar qualquer coisa desses setores? Claro que não. Né? É muito importante vocês terem em mente que comprar ações é a mesma coisa que se tornar sócio de alguém. Você não se torna sócio de alguém de olhos fechados. Você vai, pesquisa o que a empresa faz, quem são os controladores, será que a gestão é boa, quem está lá na administração, quem é o conselho. Enfim, você faz uma busca se você fosse investir num negócio da vida real, uma padaria, por exemplo. Então, na Bolsa não é diferente. Tá? Mas esses 5 setores, eles são
um excelente lugar para você começar. Inclusive, existem várias empresas neste momento, principalmente energia, né, que está num momento de fragilidade, vamos dizer assim. A gente está vivendo uma crise hídrica muito séria, a pior dos últimos 80 anos, sei lá, as piores que a gente já viu em toda a série histórica que a gente tem mapeado, né? Mas, de novo, é uma situação transitória. As empresas estão trabalhando, principalmente as de geração hídrica, para diversificar o seu portfólio. Então, esse cenário já aconteceu antes, lá em 2012, 2013, que a gente teve uma crise bem séria aqui também no estado de São Paulo, na Cantareira, e na época a gente fez grandes aquisições no setor de energia e saneamento, então eu destacaria principalmente aí esses dois setores para vocês olharem com bastante carinho. Ótimo. Outro ponto, ainda considerando os dividendos, você pode assim explicar um pouco melhor como a diferença que tem na política de dividendos dos Estados Unidos em relação à brasileira? Claro, vamos lá. Bom, aqui no país a gente tem a lei das SAs, né, que coloca ali como uma regra geral que as empresas têm que distribuir no mínimo 25% dos seus dividendos, tá? Do seu lucro, perdão, em forma de dividendos, tá? Ocorre que toda empresa tem um estatuto social, ok? Que ele vai ser soberano em relação à lei das SAs. Então, se no estatuto estiver falando que a empresa vai pagar 1%, ela vai pagar 1%. Se o estatuto for omisso, ou seja, não falar nada a respeito de dividendos, aí sim ele tem que seguir a lei das SAs. Tá? E aí, obviamente, esse é um fator para vocês analisarem também antes de investirem em uma ação, é justamente saber qual é a política que essa empresa vai usar, quais são os critérios que ela vai usar para distribuir dividendo para os seus acionistas. Então, o mais comum é, obviamente, 25% sobre o lucro. Outras empresas agregam à política de dividendos, por exemplo, Giovana, métricas de endividamento. Então, mesmo que eu tenha lucro, se eu tiver um endividamento superior a 4 vezes EBITDA, eu não vou distribuir. Como é o caso, por exemplo, da Copasa, ela tem esse tipo de política. A diferença que eu vejo nos Estados Unidos, tá, é que lá, de novo, boa parte das empresas são corporations, ou seja, elas não têm um grande investidor ou um grupo de controle definido que vai dar essas diretrizes. São empresas que são muito mais, enfim, tem uma diversificação muito maior de acionistas ali. Tá? Então, a tendência, quando ocorre desse jeito, é que as empresas sejam mais voltadas para estimular a sua cotação, vamos dizer assim, e não necessariamente voltadas para a distribuição de dividendos. Mas, de novo, lá também existe estatuto social e a empresa é sempre obrigada a cumprir o que tiver escrito lá na sua política de dividendos. Tá? Acho que uma das grandes vantagens, por exemplo, dos Estados Unidos é que você pode receber dividendos não necessariamente através do stock picking, né? Falando aqui o português, selecionar ações, tá? Então, vou lá, invisto na Apple, invisto no Google. Você pode investir em um ETF, tá? Que é um fundo passivo. Ou seja, você vai lá, compra um ETF de empresas de dividendos. Você não vai selecionar uma a uma, você vai comprar um fundo passivo, ou seja, um grupo já pré-selecionado de boas pagadoras de dividendos. E lá fora, o ETF, ele pode distribuir para os seus cotistas. Aqui no Brasil, isso é proibido. O dividendo, ele é reinvestido automaticamente no fundo, ok? Que vai replicar a cotação das empresas. Então, lá fora, você não precisa nem se dar o trabalho. Você escolhe um bom ETF, ok? Que possa pagar, distribuir dividendos aos seus cotistas. E dessa maneira fica muito mais fácil de investir lá fora. Então, essa é a única grande diferença que eu vejo aí, e claro, lá fora, se não me engano, nos Estados Unidos é tributado em 30%, tá bom? Você tem também uma questão tributária aí, que vai ser uma pedrinha a mais no seu sapato na hora de preencher o imposto de renda.